Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 3. Um livro bem facinho da Bíblia. No meio da Bíblia, Cantares, capítulo 2, versículo 3. Boa noite, Léo. Boa noite, Roosevelt. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí pela transmissão. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Salmos, Provérbios, Cantares. É bem facinho ali na Bíblia. Cantares, capítulo 2, versículo 3. E você que encontrou e pudesse colocar em pé em reverência a palavra de Deus, e você que não tem a sua Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção, vai aparecer aí na sua tela o livro que nós vamos ler nesta noite. Aprender um pouquinho mais do nosso Deus, aleluia. Cantares, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Próximo, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um instante, e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós estamos aqui para ouvir e receber da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que Teu Espírito Santo fale, Senhor, aos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Eu repreendo em nome de Jesus toda a opressão do inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus todo o sono, todo o cansaço, toda a dor de cabeça, todo o mal, Senhor, tudo aquilo que vem impedir essa pessoa de receber e compreender a Tua palavra, toda opressão espiritual sobre este lugar, sobre essas vidas, que seja dissipado em nome de Jesus, e que a Tua glória se revele aos corações nesta noite, Pai, que Teu Espírito Santo revele a Tua palavra, trazendo libertação, trazendo frutos para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, e que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, ó Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu bebo uma aguinha, você olha para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Como você está lindo nessa noite. Glória a Deus, né? Peraí, pastor, eu vou mandar ali na mídia da igreja, tá bom? No WhatsApp aí de vocês. Acabei de mandar aí no WhatsApp, tá? Duda, mandei no WhatsApp da mídia, tá? Pastor, ajuda ela ali, pastor, tá? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o livro de Cantares e trazer algumas revelações de Deus para o nosso coração. Esse livro de Cantares, ele foi escrito por Salomão em razão do seu amor pela Sulamita, né? Por uma jovem Sulamita, né? E Sulamita não era o nome dela, é porque era um diminutivo de Salomão. Ela era chamada Sulamita, como se fosse, né, a amada de Salomão. Era como se fosse chamar a pastora Karen de Andersonzita. Eu acho que não ia ficar bonito, né? Melhor Karen, não é mesmo? Fica mais bonito. Então, a Sulamita era por isso. Então, não era o nome dela, nem origem. Não confunda com Sunamita, que Sunamita veio da cidade de Sunem. Ela era Sulamita de Salomão, porque ela é amada de Salomão. Hoje nós somos chamados de cristãos, porque nós amamos e servimos a Cristo. Amém? Então, é lindo saber que existe um conforto em Deus e em sua palavra. Aqui você vê uma cena
de uma macieira, de uma árvore frondosa, uma árvore que oferecia sombra e refrigério no deserto. E aqui está falando de conforto, aqui está falando do relacionamento do homem com a mulher. Mas nós aplicamos também ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. E é tão lindo saber que no amor de Deus existe um conforto na sua palavra. E o problema é que muitas pessoas não sentem esse conforto, não sentem esse amor, porque estão buscando conforto no lugar errado, se acomodaram. Já ouviu falar da gambiarra? Sim ou não? Enquanto funcionar, a gente não troca, não é mesmo? Enquanto você dá um jeitinho, você não troca. Aí você fala assim, poxa, pastora, você falou isso hoje para mim, que justamente que estou com o meu sapato, que eu coloquei uma cola para ele durar mais, né? Um super bonder, fiz um improviso, fiz uma reforma. Às vezes, gente, quando esfria, faz muito tempo que você não usa aquele calçado, para você, o seu sapato não fofar, não é o inimigo, gente. O problema é que você ficou muito tempo sem usar e ele resseca. Então, para você não passar vergonha na igreja, quem aí já ficou sem sapato no meio da rua? Diga misericórdia. Tá vendo? Não sou só eu, né? Que o sapato deu aquele sorriso, né, no meio da rua, ou seu sapato esfarelou. Então, qual que é o teste que você tem que fazer? Antes de você sair do culto, você fala assim, bom, hoje esfriou, Campo Grandense não pode esfriar, que já quer colocar casaco, já quer colocar touca, já quer colocar bota, não é verdade? E aquela bota que às vezes faz mais de um ano que você não usa. Então, como que você vai fazer o teste? Quando você estiver vindo para a igreja, você começa, dá vontade de pular. Se ela passar no teste, dá vontade de dançar. Se ela não esfarinhar, é porque ela está apta, ok? Então, antes de você vir para o culto, você louva e pula, vamos ver. Passou no teste, então eu vou com a bota. Mas aqui, a gente está falando assim, de gambiarras, né? Ah, eu preciso consertar meu dente, eu pus uma massinha. Enquanto estiver funcionando, a gente não troca. Essas gambiarras, às vezes, que a gente faz por falta de dinheiro, improvisa ali no pneu do carro, improvisa ali no sapato, isso aí o máximo que pode acontecer é você, né, ficar na mão do meio da rua. Mas existem umas gambiarras mais sérias, principalmente as gambiarras elétricas. Porque se você faz uma gambiarra ali, você pode tacar fogo na sua casa. Então, a gambiarra, a gente se acostuma com aquilo e não troca. Então, por exemplo, alguém já sentiu o cheiro de curtume? Diga assim, é bom ou não? Alguém aqui não sentiu? Não. Gente, o que é curtume? Eles pegam a pele do animal e para transformar em couro, a pele crua do animal. E o cheiro é tenebroso. E às vezes assim, perto, dependendo da região onde você mora, dá para sentir o cheiro, em certo horário da tarde. Algumas vezes, eu já senti aquele cheiro. E é um cheiro horrível, é um cheiro de carniça, é um cheiro de animal morto. É muito forte aquele cheiro. Então, diz que a pessoa que começa a trabalhar no curtume, logo no início, ela se sente mal, ela vomita várias vezes. Ela tem vontade de desistir, abandonar aquele emprego. Mas depois de algum tempo, a pessoa ela se acostuma com o mau cheiro, que nem mais, ela não percebe mais. Aquele cheiro horrível, como você acha que aquelas pessoas trabalham ali? Porque elas estão anestesiadas. Elas não sentem mais. Quem se aproxima vai sentir aquele cheiro insuportável. Mas quem está lá dentro não sente mais nada. E às vezes acontece isso conosco. Nós nos adaptamos tanto às coisas boas quanto às coisas ruins. E às vezes a gente transforma a dor na nossa identidade. A gente começa a vivenciar tanto aquele problema, se limitar tanto por aquela dor, que aquilo se transforma na nossa vida. Às vezes a gente acaba vivendo o problema do filho, o problema do marido, e a nossa vida se resume naquilo, a gente não sabe mais quem a gente é. Então tem gente que vive para cultivar aquela dor, cultivar aquele problema. Eu me lembro de uma irmã que ela estava sofrendo de um problema na perna. E aí ela ia passar por uma perícia para que ela pudesse aposentar em razão daquele problema na perna. E aí eu me lembro que se reuniram os pastores para orar para que ela fosse curada. E ela disse assim, não pastor, eu não quero que vocês orem
para que eu seja curada. Sabe por quê? Porque eu vou passar pela perícia, eu quero me aposentar. Eu preciso estar com a minha perna ruim. Depois da perícia, o Senhor ora para que eu seja curada. Eu falei, eu não acreditei naquilo, gente. Porque ela estava fazendo daquele problema, daquela dor, a vida dela. A identidade dela, ela se acostumou com aquilo. Então, muitas vezes, a gente vê Jesus, quando ele ia curar uma pessoa, ele perguntar, você deseja mesmo ser curado? E é estranho ver essa pergunta de Jesus. É claro que uma pessoa doente quer ser curada, nem sempre. Às vezes você fala, você está no relacionamento tóxico, você quer sair disso? Ah não, está confortável aqui. Essa amizade não é de Deus para você, você quer sair disso? Não sei. Deixa eu pensar. Às vezes a pessoa está no relacionamento e sabe que não é de Deus, aí ela fala, pastora, vamos orar para pedir uma direção de Deus? Eu só faço uma pergunta, que me responde todas. Eu digo assim para a pessoa, você tem coragem de dizer assim comigo, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, e entregar isso que você está pedindo no altar de Deus? E a maioria diz, não, porque ela já sabe a resposta. Então nem sempre a pessoa quer ser curada, nem sempre ela quer sair daquela vida, nem sempre ela quer sair daquela situação. E às vezes a gente vê pessoas reclamando e dizendo, meu Deus, a minha vida é só prova, a vida do crente é só prova, a vida do crente é difícil. E eu vejo as pessoas reclamando por escolhas erradas, das quais Deus não participou. Nunca sentiram a alegria na alma, quando você se levanta de uma oração e você sente a glória de Deus de te encher, quando você sente uma cura que brota quando você está louvando a Deus, quando você se sente perdoado pelos seus pecados, pelos seus erros, quando você se sente abraçado por Deus, não tem coisa melhor. Então a vida sem Deus, essa sim, é triste. E aqui ele está comparando o amor, dizendo assim, confortai-me com maçãs. O que significa isso? A noiva compara o seu amado a uma macieira que está entre as árvores do bosque. Ele elogia sua sombra e a doçura do seu fruto. E ela pede para ser confortada com maçãs. E a maçã, ela é uma fruta doce, macia ao paladar. Então eu comparo a maçã, a nossa caminhada. Às vezes você fala, não, a maçã é a fruta que a Eva comeu, pastora. Não. Ninguém sabe. As pessoas ilustram através da maçã, mas não é a maçã. E aqui a maçã, ela representa o quê? Doçura, refrigério no deserto. E eu comparo ao consolo e à direção do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós oramos. Às vezes você está triste, está preocupado, está aflito. E aí você corre para a sombra da macieira no deserto. Quando você se refugia em Deus e pede para Ele, Senhor, me conforta com o Teu Espírito Santo. Me consola com a Sua doçura. Quando entregamos a Ele as nossas limitações, nós sentimos as nossas dores se desfazerem diante do abraço de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que passeia, não é aquele que visita, é aquele que habita. E às vezes ninguém entende como que ela não caiu diante daquela dor, como que ele não se abalou diante daquelas afrontas. É porque ele está escondido no esconderijo do Altíssimo. É porque ele tem um consolo do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. A gente vê Paulo numa prisão horrível, sem ventilação, completamente escura, completamente insalubre. Se você visitar aqueles lugares lá em Israel, você já deve ter visto vídeos da prisão onde ficou Paulo, um lugar sufocante, um lugar horrível. E como dentro daquele lugar ele foi capaz de escrever a Carta da Alegria. E ali ele escreveu, tudo posso
naquele que me fortalece. Porque ali ele estava refugiado na sua macieira, ele estava refugiado no Espírito Santo, ele estava refugiado na consolação de Deus. E quando ele diz tudo posso, não significa que ele é imbatível e ele vai vencer todas as coisas. Quando ele diz tudo posso, ele diz: eu sei ter abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Eu sei estar vestido, mas eu já estive nu. Eu sei passar pela bonança, como eu também sei viver na tribulação. Tudo eu posso, porque não é na minha força, é Ele quem me fortalece. Por isso que Ele disse isso. Sustentai-me com passas. Quem gosta de passas, diga glória a Deus. Quem não gosta, diga misericórdia. Você é aquele que briga no Natal quando coloca uva passa, estragou seu arroz? A Renata disse que ama uva passa. Não coloca uva passa no meu arroz, não coloca uva passa na minha comida, senão você vai estragar tudo, pastor. Sustentai-me com passas. E você sabia que muitas vezes a passa, ela é uma uva que foi rejeitada? Porque quando ela não atinge o peso e o tamanho ideal da uva in natura, ela é descartada para virar uva passa. E por que ela vira passa? Porque ela é completamente ressecada, é tirada toda a água dela. Quando ela perde toda a água, ela fica reduzida daquele tamanho. E aí o açúcar fica altamente concentrado nela. O volume dela fica menor e ela não perde as suas fibras. Ela concentra fibras, ela concentra muitos nutrientes, só que ela está ressecada. Ela perdeu toda a sua água e ela diminuiu o seu tamanho. Assim como a prova, ela aquece a nossa alma e ela quebra o nosso orgulho. E prevalece em nós, ressalta em nós a doçura do amor de Cristo. E você vê que tem gente que passa tantas coisas difíceis na vida. Você diz assim, meu Deus, essa pessoa perdeu tanto, essa pessoa passou por tantas lutas. Era para ela se tornar uma pessoa melhor, mas ela se torna uma pessoa mais dura ainda. Até fazem uma ilustração, né? Que a cenoura, ela é dura por fora, mas quando ela está em alta temperatura, ela amolece completamente por dentro. Já o ovo, ele é mole por fora, mas quando ele é altamente aquecido, ele se torna duro por dentro. Agora o café não. Quando o café ele é aquecido, aquele aroma se mistura na água e perfuma a vida de quem recebe. Assim as provas têm que fazer com que Deus resplandeça na nossa vida. Nós precisamos exalar a doçura do amor de Cristo, porque o seu testemunho vai falar muito mais do que as suas palavras. Quem é você no trabalho? É o chato que ninguém aguenta. É aquele irmão que ninguém quer ficar perto. É o crente. Quem que é o barraqueiro? É o crente. Quem que é o vizinho crenqueiro? É o crente. Aí você fala, vou indicar lá o trabalho daquele crente para você que trabalha tão bem. Pastor, liguei para ele, me deixou no vácuo. Mandei mensagem e me tratou mal. Como é que a gente vai resplandecer a doçura de Cristo? Nós precisamos entender que nós carregamos o nome de Jesus. E o Evangelho, ele precisa resplandecer na nossa vida. Nós não podemos repelir as pessoas com falta de educação. Aquele crente lá não cumprimenta ninguém, é mal educado. Não, você tem que ter a doçura. Você é um crente que é fortalecido pela uva passa. Você tem a doçura. E a uva passa, ela representa a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, as nossas experiências espirituais. Às vezes você se esforça tanto e parece que ninguém está vendo o seu esforço, ninguém está percebendo o que você está passando. Mas Deus está vendo tudo. Pode ter certeza disso. Então, quando a gente se refugia em Deus, a gente se refugia na nossa macieira, Ele nos conforta, Ele nos fortalece, Ele nos consola. E nós precisamos desse refrigério,
para que a gente não nos tornemos pessoas amargas e difíceis de trato, mas que a gente possa resplandecer essa presença de Cristo nas nossas vidas. Sabe, igreja, eu me lembro que antes de nós estarmos à frente da igreja, por muito tempo, o pastor Anderson, ele foi pastor auxiliar. Eu também trabalhei muitos anos no louvor e nós sempre fomos voluntários na obra de Deus. Mas nós chegamos num ponto assim que a gente era voluntário e a gente estava na igreja segunda, na igreja terça, na igreja quarta, na igreja quinta, na igreja sexta, na igreja domingo, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Eram tantas programações, tantos compromissos para você poder estar ali. E às vezes ficava pesado para a gente, não conseguia ter tempo com a família, ter tempo para conseguir o nosso sustento. Ficava muito difícil. Chegou um ponto que ficou muito difícil para a gente. E a gente sempre ali trabalhou com coração voluntário. E a gente não imaginava, assim, Senhor, que parece que ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo, ninguém está percebendo o nosso esforço, a nossa luta. E aí, quando nós começamos a obra, quando Deus chamou o pastor para nós começarmos na igreja, Deus colocou no nosso coração um prédio. A gente se sentou debaixo da macieira, buscamos em Deus. Por quê? Porque Deus precisa direcionar as nossas escolhas. Você não pode decidir pelo seu coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. E aí a gente buscou, e aí nós passamos naquele bairro, e aí Deus falou, é aqui. Aí nós vimos aquele prédio, e falamos, é aqui que nós vamos começar, é aqui que Deus está falando conosco. Nós tínhamos certeza que era lá. Só que aí, quando nós vimos o prédio, nós fomos atrás para saber. Aí a pessoa disse assim, para alugar esse prédio é o seguinte, você tem que dar 3 meses de caução adiantado. E outra coisa, vocês precisam de um fiador que tenha pelo menos 3 imóveis no nome dele. E que ele ganhe, naquela época, seria assim, um salário de uns 15 mil reais, pelo menos. Aí, quando ele falou isso, né? A gente falou, ele tem R$1 no bolso. Quem é que vai ser fiador, né? Tá bom, né? E aí nós pegamos e falamos para Deus, entregamos diante do Senhor. E parecia que era ali, que era o que Deus estava preparando. Aí nós fomos para casa. E aí nós tomamos a decisão, não, vamos fazer um culto aqui na varanda. E Deus vai prover, Deus vai dar as condições. Deus é que prepara a obra. E aí naquele culto foi interessante. Naquele culto, igreja, tinha 8 pessoas. 8 pessoas. E naquele culto, chegou uma pessoa e falou assim, olha, eu quero ofertar. Eu quero dizimar. Eu falei, amém, né? A gente não sabe nem para onde a gente vai começar. E a pessoa ofertou. E a oferta dela foi exatamente os 3 meses de caução que a gente precisava. Num culto de 8 pessoas. Aí, quando terminou, tinha um casal e falou assim, vocês já encontraram um lugar? Nós dissemos assim, a gente encontrou um lugar, a gente gostou, mas a gente precisa de um fiador, né? A gente não tem essa pessoa. Aí essa pessoa olhou nos meus olhos e disse assim, Karen, eu conheço você e o Anderson. Você sabe que meu pai tem vários imóveis que estão no meu nome. E o meu noivo também. E eu conheço o caráter de vocês. E eu ganho esse salário. Então, eu aceito ser sua fiadora. Não só eu, como o meu noivo também. Onde é que eu assino? Quando eu ouvi aquilo, eu olhei assim para o Anderson e falei, gente, é Deus que faz essas coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, ninguém está vendo o nosso esforço. Mas o seu caráter está sendo observado. Porque, para quem que você daria o seu nome? Confessa, sinceramente, para quem você seria fiador hoje? Nem para mim mesmo, pastor. Nem para mim mesmo. Mas Deus colocou 2 pessoas ali diante de nós. E para a honra e glória de Jesus, nunca nós atrasamos nenhum dia, nenhuma conta da igreja. Porque Deus, Ele é fiel, porque tudo que Deus entrega, Ele respalda.
Mas nós precisamos exalar essa presença de Cristo e ser testemunho. Então, ali naquela macieira, no conforto de Deus, Deus deu a direção. Existem decisões que vão florescer a sua vida para sempre. Assim como existem decisões que vão te anular. E que decisões são essas? São quando você encontra conforto no pecado. Conforto na dor. Se acomoda no erro. A pessoa às vezes tinha um ministério de louvor. Quando ela se desliga, ela pregava, ela era obreira, ela fazia algo para Deus. E ela para. No primeiro mês, ela pode chorar, ela pode sentir saudade, ela pode sentir falta. Mas quanto mais o tempo vai passando e mais ela vai se afastando, daqui a pouco ela não sente mais nada. Daqui a pouco aquele talento está enterrado. Quantas pessoas eu vi que eu pensava, essa daqui nunca vai se desviar. E já está fazendo aniversário de ministério? Não, de desviado. Tem mais tempo longe do que anos perto. Porque muitas vezes nós seguimos o coração. E o título da nossa mensagem hoje é Cuidado com as escolhas do seu coração. Amém? Aqui vocês estão vendo? É tão fofinho, é tão bonitinho aquele coração. Só que vocês conseguem perceber que ele está dentro de uma ratoeira? Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui nós comparamos o amor de Deus com a noiva que se refugia na macieira, que busca a direção do Espírito Santo, que ora, que tem fé, que é fortalecida pelas passas, que tem experiências com Deus, que tem relacionamento com Deus. É diferente de você ser um crente participante de culto. É diferente quem tem relacionamento com Deus, e isso faz toda a diferença. E aqui você viu um coração dentro de uma ratoeira. Então cuidado com as escolhas do seu coração. Baseie suas escolhas na oração e não nos seus sentimentos. Então talvez você tenha sofrido porque você tem tomado decisões erradas na sua vida sentimental, profissional, porque tem baseado suas escolhas no seu coração e não no que Deus quer. Inclui nas suas decisões quem Deus não chamou e o que Deus não deseja que fique na sua vida. Quando Samuel viu os filhos de Davi, e ele é um profeta, ele viu primeiro Eliabe, tinha porte de rei, tinha beleza de rei. Quando Samuel viu Eliabe, ele tinha certeza, esse é o novo rei de Israel. Ele tinha certeza pelo coração dele, que Eliabe era o escolhido, e aqui ele é um profeta, que tem intimidade com Deus. Mas Deus disse: Samuel, não é ele, porque eu não vejo como o homem vê. Não segui pelas aparências. Então cuidado, para não deixar Jesus de fora das suas decisões. Tem festa, tem amigos, tem banquete, mas o principal não tem: a direção de Deus. Porque o escolhido de Deus, que era Davi, estava do lado de fora da festa. Eliabe é da casa de Davi, mas não tem a essência de Deus. E o perigo de você dar a Eliabe, de você escolher pelo seu coração o lugar que é de Davi, a promessa de Deus, é você tomar uma decisão que, ao invés de te florescer, vai te anular. E aí, igreja, ao ver Davi, quando os irmãos de Davi vão para a batalha, Eliabe, aquele que Samuel achou que era o escolhido,
quando ele vê Davi conversando com os soldados e perguntando sobre a recompensa para aquele que matasse Golias, ele repreendeu, ele envergonhou Davi publicamente. Ele humilhou Davi. Ele tentou diminuir o trabalho de Davi. Olha quem Samuel estava escolhendo. Olha o coração de Eliabe. Ele tentou desestabilizar Davi emocionalmente, antes de vencer o gigante, para que Davi tirasse o foco da verdadeira batalha, que era o Golias, e perdesse tempo discutindo, se desequilibrando com acusações infundadas do seu irmão e maldosas do seu próprio irmão. Então, cuidado para você não colocar na sua vida alguém que vai apagar a sua identidade em Deus e tirar o seu verdadeiro foco da guerra, que é vencer Golias. Essa sim te fará viver a promessa de Deus para a sua vida. Então, até um profeta pode se deixar enganar, se ele for guiado pelo coração. Por isso que ele não pode escolher e ser direcionado pelo coração. Ele tem que falar com Deus. E como ele tem intimidade com Deus o suficiente, ele consegue parar e ouvir. Às vezes eu falo tanto, as pessoas falam tanto da vida sentimental, por quê? Porque se você faz um casamento errado, se você tem filhos num relacionamento errado, o quanto que os seus filhos vão sofrer. Você não tem ideia de quanto as crianças sofrem com lares desestruturados, por causa de escolhas do coração. Ontem nós fomos orar de madrugada, eu, meu esposo, meu filho. E aí meu filho disse assim: mãe, meu amiguinho mandou um áudio no grupo se despedindo, porque ele disse que vai ter que sumir da cidade com a mãe dele, porque o pai dele, alcoólatra, encontrou conforto aonde? No álcool. Encontra conforto onde? No pecado. Tá bom aqui, tá confortável aqui. Meu pai chegou em casa alcoolizado, a minha mãe estava trancada para não apanhar. Eu corri para minha casa para defender minha mãe. Eu entrei em luta corporal com o meu pai, bêbado, para não matar a minha mãe. Foi uma cena terrível. Então eu estou mandando um áudio para vocês dizendo que a gente vai ter que sumir dessa cidade, porque meu pai disse que vai me matar e vai matar minha mãe. Olha o áudio que o Mateus recebeu. E da onde que vem essa decisão? Da onde que vem a estrutura desse lar, igreja? E eu falei: filho, diga para o seu amigo, para ele se refugiar em Deus. Diga para o seu amigo que Deus pode transformar o coração desse homem. Diga para o seu amigo que Deus vai proteger a vida dele. Agora é hora de você pregar o evangelho para o seu amigo e falar do amor de Deus, do conforto que há no Senhor para a vida dele. E quantas crianças estão sofrendo isso, abuso de pais doentes, alcoólatras, e quantas crianças estão sofrendo com abusadores, com mães passivas, vendo todo o erro e não se levanta. Se já é um relacionamento doente, se já é um namorado que trai, que mente, que espanca, vai espancar você e seus filhos. Aonde nós estamos nos refugiando, igreja? Será que não é hora de parar e perguntar: Jesus, é isso que o Senhor quer para mim? Eu quero ser uma mãe lembrada pelo amor de Cristo. Que pai você quer ser para os seus filhos? Você acha que se seu filho vê você levantando a mão para sua esposa, ele não vai achar que isso é normal e vai querer levantar a mão para a esposa dele? Eu quero criar um homem na minha casa, um homem de Deus, que ame e respeite a sua esposa. E nós, principalmente mães de meninos, temos que ensinar a igreja. Porque o que está acontecendo? O que está acontecendo, nós não podemos fechar os olhos para isso. E as pessoas estão com emocionalismo, sentimentalismo. Está faltando relacionamento com Deus. Está faltando visão espiritual. Para de escolher Eliabe e começa a escolher na direção de Deus. Começa a buscar Deus nas suas escolhas. Aqui a gente vê um exemplo. Abraão foi chamado por Deus.
foi escolhido por Deus. Deus falou: vem, me segue, e eu vou mudar a sua história. E aí Abraão obedeceu e chamou Ló para ir com ele, seu sobrinho. E Ló teve muitas oportunidades que se repetiram para que ele recomeçasse da forma certa. Mas infelizmente Ló persistiu no erro. A primeira delas é quando Deus chama Abraão, Abraão chama Ló. Mas Ló, ele não fez bom uso da sua oportunidade. Houve uma crise entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles cresceram muito. Não havia mais espaço para que eles ficassem juntos. Então, eles estavam muito ricos e eles precisavam se separar. E aí Abraão, numa atitude de humildade, disse assim: Ló, você pode escolher para onde você quer ir. E Ló, que olhava como quem olha Eliabe, aquele que escolhe pela aparência: eu vou ver o que dá mais dinheiro, eu vou ver o que dá mais lucro. Não importa se eu vou fazer um concurso para uma cidade, que eu vou ficar longe da minha família. Não importa se lá não tem igreja para eu buscar. Não importa se é a direção de Deus, importa que eu estou ganhando mais. Não importa se aquela cidade lá é a cidade onde não se pode adorar a Deus. Não importa. Eu quero saber de quanto ganha. E aí Ló, ele olha, vê aquela campina verdejante bonita e diz: é aqui, é para lá que eu vou. Em nenhum momento você vê Ló orando. Em nenhum momento ele fala com Deus. E ele olha aquela campina do Jordão. E tem gente que é assim, né? Vai escolher na vida sentimental. Eu lembro que na época da igreja, né? Muitos jovens solteiros. Aí quando chegava uma moça bonita na igreja: olha lá minha campina, recebo Jesus. As meninas a mesma coisa. Às vezes colocava lá o nome do queridão lá na oração: esse é meu, Jesus. É o mais bonito da igreja. Olha aquele irmão, que lindo. É a campina verdejante. Ele não está nem um pouco preocupado com o caráter. Se gosta de trabalhar, se mente, se é verdadeiro com Deus. Não, o importante é que é bonito. Porque, fala a verdade, quando você está com uma pessoa, as pessoas olham assim: nossa, é muito feio para você. Credo, não é? A primeira coisa que as pessoas olham é a aparência. Nossa, você é uma girafa com um anão? Nossa, não tinha uma pessoa melhor, não? Olha esse cabelo. Quanto que ganha? Trabalha onde? Não é assim? As pessoas só estão preocupadas com a aparência. Ela não está preocupada se é uma pessoa boa de verdade. E aí Ló escolhe assim. E a gente também muitas vezes escolhe assim, pela aparência. Às vezes quando a gente vai viajar, a gente olha muitos lugares bonitos, mas a primeira coisa que eu faço é ler os comentários. Eu falo: vamos ver o que as pessoas falam desse lugar. E já teve cada lugar que depois que a gente leu, a gente falou: é, realmente, é só foto. Então ele se aproximou. Só que aqui tem um detalhe muito interessante. Quando Ló escolhe Sodoma pela primeira vez, ele não passa a morar dentro de Sodoma. A Bíblia diz que ele coloca a sua tenda perto de Sodoma. Perto, muito próximo, mas não está dentro de Sodoma. Digamos assim, aqui é Sodoma, e aqui é o lado onde Abraão está. E eu estou no meio. Quando eu coloco a minha tenda aqui, eu estou mais perto de Sodoma do que do lado certo. E se eu fico no meio, eu estou em cima do muro. E quem está em cima do muro já escolheu um lado. Está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Então, ele apenas se aproximou ali em cima do muro. Ele está pertinho de Sodoma. Por quê, pastora, Sodoma? Porque era uma cidade de extrema promiscuidade sexual. Era uma cidade que tudo que você já viu na sua vida, de pornográfico e de sujo, com todo tipo de coisa que você já imaginar na sua vida, acontecia em Sodoma, à luz do dia. Depois você lê na sua casa, o que era Sodoma? Que lugar que era aquele? Repugnante, triste. E aí ele coloca a sua tenda pertinho. Ele não está ali dentro, ele está próximo. E aí a gente se sente confortável. Eu sei que eu estou errado, mas eu achei conforto. E o problema
de ficar perto do erro é subestimar o que ele pode fazer na nossa alma. As suas raízes, elas vão crescer na direção em que elas forem regadas. Então, às vezes você deixa de orar, deixa de cultuar, deixa de buscar a Deus, deixa de orar, deixa de ler a palavra, você está em cima do muro e os seus filhos também. O que vai acontecer com seus filhos? Sodoma vai regar eles. As raízes dele, vão se aproximar para o mundo. Quando você falar, filho, vamos no culto, eu não vou de jeito nenhum. Porque enquanto você parou de regar, você ficou em cima do muro, o mundo regou o seu filho. O mundo, ele rega. A gente recebe uma enxurrada de coisas para nos afastar de Deus o tempo inteiro. E o espírito não está recebendo alimento algum. Então, ele vai estar fraco. E aí, no capítulo 14 de Gênesis, Sodoma é saqueada por uma aliança entre reis. Ló foi levado prisioneiro. E aí Abraão, que é o tio, que preocupado com ele, que nem guerreiro monta um exército para resgatar o sobrinho. Mesmo sem ter aquele preparo, ele se junta a 318 homens, resgata Ló. E depois desse livramento, depois que ele salva Ló, que ele foi para Sodoma, que ele perdeu tudo, que ele perdeu os bens, as coisas que ele tinha conquistado, por estar próximo de Sodoma. Quando ele é finalmente resgatado, e aí você pensa, ele foi agradecer a Deus? Ele mudou de direção? Não. Ele não só retornou, mas ele mudou-se definitivamente para dentro da cidade. Agora ele não é mais aquele que mora perto de Sodoma. Agora ele tem casa lá dentro. Agora ele trabalha, ele tem um ofício, ele fica na porta da cidade, ele tem um cargo naquela cidade. Você está vendo o perigo de você achar conforto, você se sentir confortável em não orar, confortável em não ir na igreja, confortável em não buscar, confortável na roda dos escarnecedores. Você está encontrando conforto no lugar errado. Quem tem que te confortar é a presença de Deus. É ela que é o nosso consolo. É a nossa fé. É ali que a gente tem que se refugiar. Ali é o nosso lugar. Só que assim como o curtume, daqui a pouco ele não fede mais. Daqui a pouco a pessoa mentir, roubar, trair, para você é normal. Porque você se acostumou com esse ambiente. E é sobre isso que nós estamos falando. Então Ló agora tem oportunidade de recomeçar sem medo, de agradecer a Deus por ter a sua família de volta. E ao invés de ele se assentar junto à macieira, como Abraão fez, de buscar consolo e conforto e direção em Deus. Não, ele se assenta na cidade, na porta da cidade do pecado, com sua alma angustiada, com a sua alma dilacerada. Porque a Bíblia diz que ele se incomodava. A alma dele se angustiava de estar naquele lugar. E quem está fora da direção de Deus, no fundo, sabe que está. No fundo, sente a angústia da alma, que pesa. Então não tem como recomeçar voltando para o mesmo lugar que te destruiu. E Ló volta para lá. Então tenha fé para acreditar que existe um recomeço de Deus para você. Existe um recomeço escondido por trás de cada lágrima que foi derramada. Existe por aquilo que fracassou. Um projeto de Deus atrás desse não que confrontou a sua alma. Um bálsamo para cada decepção. Uma justificação para cada injustiça que você recebeu. O perigo de voltar para um lugar onde Deus não te quer é se afeiçoar ao que te faz mal. É criar raízes com o erro. E por que é tão difícil abandonar, deixar para trás aquilo que não nos faz bem? Porque nós nos afeiçoamos. Fica gravado na nossa alma. É um elo espiritual. O povo de Deus foi resgatado para ser livre no deserto, para ir para Canaã. E sabe o que eles disseram? A gente está com saudade de comer cebola do Egito. Eles comiam restos
e lavagens dadas por animais, para animais. E no deserto, eles comiam comida que via do céu. E eles disseram, mas nós temos saudade da cebola, da lavagem do Egito. Porque eles se acostumaram com aquilo. Tenho saudade. Me traía, mentia, batia, mas eu tenho saudade, porque tinha um lado bom, porque fim de semana eu ganhava flores. Era um trabalho ruim que me massacrava, né? Perdi meus cabelos, perdi minha saúde, perdi tudo, mas pelo menos a minha conta vivia cheia. As pessoas sentem saudade. Por quê? Porque se afeiçoou, porque fica gravado na alma aquele lugar e ela quer buscar aquilo para a vida dela. Ló já tinha escolhido errado, ele foi morar em Sodoma. Perdeu tudo, foi sequestrado. Depois que ele é liberto, ele voltou para onde? Para o mesmo lugar que havia destruído a vida dele. E quando ele volta, ele passa a morar dentro da cidade, ele se afeiçoou, ele e a sua família criaram raízes naquela cidade. E para sair é um processo doloroso, porque tem que começar a cortar as raízes. Tirar os pontos de contato, enfrentar um processo de libertação. Às vezes a pessoa, eu me confortei na bebida, porque quando eu bebo eu esqueço que eu estou sofrendo, eu estou triste, então eu abro ali a minha bebida alcoólica, eu vou lá, eu detono meu fígado, não tem problema. Eu vou lá e pego o meu cigarro, eu estou detonando meu pulmão, não tem problema. Talvez na melhor fase da minha vida o meu pulmão já não vai mais funcionar. Talvez na melhor fase da minha vida o meu fígado vai estar destruído. Mas pelo menos eu tenho um refrigério ali de 5 minutos, porque eu estou me sentindo feliz. Só todo mundo à sua volta que não está. Lá vem o bêbado chato. É ou não é? Quem é que gosta de bêbado? Ninguém. Lá vem. Mas é um refrigério. É tão bom. É um alívio. Isso que Deus fala, o meu povo, deixa um manancial para buscar poços de água furada. Porque você sente aquele alívio na hora. Depois vem a dor de cabeça, vem a ressaca, vem a vergonha da sua família, vem a vergonha de quem estava com você. Às vezes, por causa daquilo, você saiu ligando para todo mundo, você saiu assinando cheque, você saiu fazendo pix. Aliás, se você conhece alguém que bebe e faz pix, eu estou procurando uma amizade sincera. Brincadeira, gente. Exatamente, o que é pior ainda. É o inimigo, pastora. Aí faz o bafômetro lá e sai dirigindo. Sai dirigindo e acha bonito dizer que é crente. Por quê? Porque está se refugiando no lugar errado. E é doloroso, porque é um processo de libertação. É doloroso deixar o Espírito Santo limpar de tudo que ficou gravado na nossa memória emocional. A sua alma busca o mesmo ambiente, mas seu espírito clama por Deus. Então Deus envia, quando Ló volta, Deus envia um anjo para resgatar Ló daquele lugar. Dizer, Ló, eu estou aqui porque seu tio orou por você. Ló, eu vim te buscar porque vai acabar tudo. O que adiantou reconstruir Sodoma? Perdeu tudo da primeira vez, volta de novo, para construir uma prosperidade que só existe na cabeça dele. E aí ele escuta, Ló, vai ser tudo destruído. Isso está anoitecendo. Ló, você não está entendendo? Ló está tão passado, que ele diz assim, vamos jantar? Vamos jantar? A minha casa está destruída, está tudo desabando. Mas vamos jantar, vamos fazer um churrasquinho? Ló, você não está entendendo? É para sair agora, meu filho. O fogo está vindo, a cidade vai ser consumida. Não olhe para trás. E aí, Ló se demora. Ló se demora para sair daquele lugar. Ló, ele sabe que ele tem que sair, mas ele não consegue mais. Por quê? Porque ele tem raízes ali. A sua família tem raízes ali. Ele construiu uma história ali, baseada na mentira, baseada na ilusão, baseada em amizades falsas, baseada em relacionamentos rasos, errados. Mas ele não consegue sair. E aí o anjo tem que forçar Ló a sair de lá.
o anjo puxa ele com toda a força e diz: você vai sair daqui. E às vezes chega um ponto da nossa vida que é só o anjo pegando na nossa mão a força. Porque a gente não consegue mais sair daquele lugar. Ló, ele está nesse lugar. E Deus fala: não olhe para trás. Eu tenho um futuro de cura para você. E nem que for preciso, Deus vai enviar um anjo para segurar você e te tomar pela mão e te tirar desse lugar. Então, se Deus está te forçando a sair, é porque é Deus enviando um anjo para te resgatar, porque Ele te ama. Se você está sendo forçado a sair, agradeça a Deus, agradeça. Não se demore, porque a demora pode custar caro. Porque Ló acabou voltando, sem esposa. Cuidado, porque pode ser o último aviso. Cuidado. Enquanto você não sair do lugar que te fere, você não vai encontrar o lugar que te cura. São quase 107 mulheres citadas na Bíblia. E a única que Deus manda nos lembrar é da mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás. Porque na verdade ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Porque ela olhou para onde ela tinha vínculos. Porque ela olhou, porque ela estava afeiçoada àquela cidade, mesmo sabendo que tudo ia se acabar, ela quis se acabar com a cidade. Ela estava caminhando para frente, mas o seu coração estava lá atrás. Porque ela se afeiçoou ao que não devia. É como se ela dissesse assim: Deus, eu era mais feliz antes de você vir me salvar. Eu queria ficar aqui. E às vezes eu vejo pessoas diminuindo a vida do crente, dizendo: o crente, para o crente tudo é difícil, porque o crente sofre, porque quando eu não era crente a minha vida era boa, porque quando eu não era crente eu era alegre, eu saía, eu era feliz. Você está se tornando triste porque você está longe da macieira. Porque quem está perto tem a doçura de Cristo, entende a alegria de Cristo. E sabe, quando a gente diz isso, antes de ter Deus, antes de eu ser de Jesus, eu era mais feliz, a minha conta era melhor, tudo era melhor. Você imagina se um pai chega para o filho e diz: sabe, filho, antes de você nascer, a minha vida era muito mais feliz. A minha vida era muito melhor sem você. É isso que você está dizendo para Deus, quando você diz que a vida do ímpio é melhor do que aquele que serve a Deus. Você está dizendo: eu era mais feliz antes de te conhecer. E às vezes a gente se torna isso. A mulher de Ló, ela se tornou Sodoma. A identidade dela foi traçada naquela cidade. E a gente tem que tomar cuidado para a nossa identidade não se tornar Sodoma. Para a gente ver, a gente não está cultuando o problema. Então, quando pensamentos ruins de rejeição, pensamentos pesados, pensamentos que você sabe que não vem de Deus começarem a te atormentar, você não olha para Sodoma, você não olha para o passado. A Bíblia diz que quem diz que o passado era melhor nunca vai dizer isso com sabedoria. Não olhe para trás, olhe rumo ao alvo, para frente. Então você, quando vier esses pensamentos ruins, esses pensamentos que você não sabe, meu Deus, estão me atormentando, vai para debaixo da macieira. Sabe, ontem quando nós estávamos lá em casa, e ontem foi aniversário da minha mãe, e aí eu comecei a lembrar, eu comecei a ficar nostálgica, comecei a ficar triste. Aí eu falei: não, eu não vou deixar essa tristeza tomar conta da minha alma, eu preciso ir para a minha macieira. Aí eu chamei meu filho, chamei meu marido, e nós fomos para a sala, e nós começamos a louvar, e ali eu comecei a chorar diante de Deus, e vomitar tudo que estava me entristecendo, e limpar minha alma diante de Deus, e falar: Deus, tira essa dor que eu estou sentindo agora, tira essa tristeza que eu estou sentindo agora, porque às vezes, sabe, igreja, você tem oportunidade de fazer, isso tem sido muito falado aqui, você tem oportunidade de fazer para as pessoas em vida, de ser generoso em vida, porque depois imagina: poxa, meu filho se foi, eu podia ter ajudado ele, eu podia ter abençoado a vida dele, eu retive para mim. Não vai dar para fazer mais nada. E a pior dor que tem é do remorso, de não ter feito que você poderia ter feito.
enquanto você teve tempo. Então eu vou ali para a minha macieira, eu vou ali para a presença de Deus, eu vou ali. E nós estávamos ali pedindo para Deus, e ali Deus começou a direcionar as nossas vidas. Às vezes na minha vida, às vezes na vida do meu filho, para que escola que eu vou, para que lugar que eu vou. Às vezes ele pensa que é para o mesmo lugar que o amigo está, que o colega está. E às vezes Deus fala, não, Mateus, não é para lá que você vai. Você não vai escolher com o coração, você vai escolher com a direção de Deus. E aí, ao contrário de Ló, Davi, ele está passando por uma guerra. Isso está em 1 Samuel 30. O exército ele foi sair com o seu exército e deixou suas mulheres e os seus filhos num determinado lugar. E aí os amalequitas aproveitaram a ausência de Davi e invadiram o acampamento, sequestraram as mulheres, as crianças, tacaram fogo em tudo. E aí quando Davi retorna, ele vê a situação terrível que estava a cidade, tudo destruído. Onde estão as mulheres? Onde estão meus filhos? Você imagina a dor e a angústia que Davi estava passando. Você chegar na sua casa e sumirem com seus filhos. E você não saber onde eles estão. E aí todo mundo começou a chorar. Alguns queriam apedrejar Davi, foi por sua causa que isso aconteceu. E todo mundo começou a chorar. E sabe, o seu ferimento não vai ser curado pela aceitação da derrota e da perda. Os ferimentos, eles são curados quando a gente deixa o choro e se levanta, em nome de Jesus. Você tem que chorar sim, mas você precisa reagir, se levantar, ir para perto da sua macieira. E aí, eles querem atirar as pedras em Davi. E Davi, igreja, você sabe o que estava acontecendo aqui? Davi, ele estava prestes a se tornar rei de todo Israel. Ele ainda não era. Aqui, Davi estava próximo de um reinado de 40 anos. E antes dele chegar nesse reinado, o inimigo se levantou. É como nós chamamos de ponto de infusão. Davi só está descendo, até que chegou um ponto em que a rota muda e ele sofre uma grande virada. Ao invés de descer, ele começa a subir. Ele estava nesse ponto da sua caminhada com Deus. E às vezes você não entende a intensidade das provas e das lutas que estão vindo. Parece que eu estou só descendo. Você está no ponto de infusão, meu irmão. Porque quando você menos esperar, você vai começar a subir. Está perto do ponto de virada de Deus na sua vida. Aleluia. Faltava pouco para a grande virada na vida de Davi. E aí, Davi, ele está nesse momento crítico. E aí está todo mundo chorando. E aí ele tomou forças, ele se reanimou no Senhor. Orou e perguntou para Deus. Ele vai lá na macieira dele. Deus, é aquele que me conforta com maçãs. É aquele que me sustenta com passas. Que é um alimento que traz força e refrigério para quem caminha no deserto. A fé, a oração, a palavra. E ele fala com Deus, Deus, eu devo perseguir os amalequitas. Parece tão óbvio, você perdeu sua família, parece que a resposta é tão óbvia. Mas não, Davi falava com Deus. E Deus fala, sim, persiga, você vai conseguir. E aí quando Deus libera Davi, ele sai com seus 600 homens para libertar sua família. Aparentemente, eles não tinham nenhuma pista. Estavam cansados e desanimados. E para piorar, 200 deles desistiram e resolveram voltar, porque estavam cansados. A gente não vai aguentar ir com você, Davi. Vai sozinho. E aí 200 desistem e só 400 vão. Quando tudo parecia perdido, no caminho eles encontraram um homem ferido, com fome, com sede,
machucado à beira da estrada. Era um egípcio, justamente um inimigo. Levaram-no a Davi e perguntaram: de onde que você é? E ele disse assim: eu sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou para trás porque eu adoeci. Há 3 dias eu estou aqui abandonado, sem comer. E aí Davi olha para aquele homem. E nesse momento, ele tem um gesto de generosidade. E você sabe que a generosidade, ela atrai bênçãos para a nossa vida. A generosidade, ela traz bênçãos. Aquele que semeia, ele vai colher em nome de Jesus. Vai vir ajuda para você. Quantas vezes nós estamos como esse egípcio, perdidos na caminhada, e Deus coloca pessoas para nos levantar e nos ajudar. Davi alimentou e curou das suas feridas, deu pão para ele, deu água para ele, deu pedaços de figos e 2 cachos de uva passa. Porque a uva passa é para fortalecer, a uva passa é para revigorar, a uva passa é para dar energia. E naquele momento ele recupera as suas forças. Em 3 dias, quase morto, ele se recupera. Deu atenção, perdão, cuidou das suas feridas. Aquele homem teve a sua experiência com Deus. E às vezes você está como esse homem, se sentindo morto, fracassado espiritualmente, cansado de tantas lutas. Mas Deus tem levantado estranhos, pessoas para te ajudar. E o que é que vai te fortalecer? É o consolo do Espírito Santo, é você se refugiar na sua macieira. O que é que vai te fortalecer? É você se alimentar da palavra, das passas. São as suas experiências com Deus e a sua fé que vai te colocar em pé de novo, que vai te trazer vida de novo. Aquele homem estava como morto, mas naquele momento ele reviveu quando ele se alimentou. Então se alimente de Deus. Se alimente de Deus, se conforte em Deus. Talvez está difícil porque você está se refugiando no lugar errado, você está se alimentando no lugar errado, você encontrou conforto no lugar errado. Está na hora de você voltar, está na hora de você sair de Sodoma, está na hora de você ir para debaixo da sua macieira, do seu Redentor. Ele pode te fazer voltar à vida, Ele pode te restaurar, Ele pode te levantar de novo. E ali aquele homem se alimenta e recupera o seu ânimo. Ele foi ajudado por quem ele não esperava. E isso foi uma chave de restituição na vida de Davi. Essa decisão mudou completamente a história da vida de Davi. Porque eles receberam de Deus uma direção. Aquele homem, depois de alimentado, falou para Davi: eu sei onde eles estão. E eu vou te levar até lá. Davi, ele não tinha nenhuma pista. Você já pensou que descer nesse vale que você está pode ser um impulso para Deus te levar para os montes? Porque ali parecia o fim, mas na verdade era o início do reinado de Davi para todo sempre. Ali ele foi provado, mas ali ele foi aprovado. E ele se tornou um mensageiro de boas novas. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, tudo que o inimigo tomou, Davi tomou de volta. Deus lhe deu uma grande vitória, porque Davi se fortaleceu no Senhor. Então, quando vier a luta, cuidado com as escolhas do seu coração, porque elas vão te levar a escolher Sodoma, elas vão te levar a escolher Eliabe. Mas se você andar direcionado por Deus, às vezes as respostas não são tão óbvias assim. Davi ali poderia contar com 600. Poxa Deus, já está difícil, eu ainda perdi mais 400. Está difícil, agora 200 desistiram, eu só vou com 400. Parece que eu estou orando, só está piorando, eu tinha 600, agora eu tenho 400. Poxa Deus, eu estava te servindo, a minha casa foi saqueada, meus filhos foram levados. Puxa vida Deus, te servir não é fácil. Agora eu vou sair, eu não tenho nem pista. Não, Davi ele chora diante de Deus e pergunta: Deus, o que eu devo fazer? Essas pessoas querem me apedrejar, mas eu sei que no Senhor está a resposta de vida eterna está em Ti, ó Deus, eu sei. E aí ele busca em Deus, e Deus dá direção. Por isso que muitas vezes, igreja, não adianta pedir recomeço para Deus,
a gente tem que pedir para Deus um novo coração. Um coração, por isso que Deus fala para o seu povo: eu vou te dar um novo coração. Eu vou tirar esse coração de pedra, insensível às coisas espirituais, e vou te dar um coração de carne, um coração sensível à minha voz e à minha vontade para a sua vida. É isso que nós precisamos. Não tem recomeço com o coração velho. O recomeço vem quando nós temos um novo coração na presença dEle. Aleluia. Se coloque em pé, você que pode, nós vamos orar. O nosso coração, igreja, muitas vezes ele é enganoso. Ele parte para as escolhas erradas, para o caminho errado. Mas nós precisamos que Deus quebre o nosso coração, o orgulho de escolher, às vezes, muitas vezes, achando que nós temos razão e nós não temos. Samuel, mesmo sendo um profeta de Deus, ele estava escolhendo o lugar errado, ele estava escolhendo a direção errada para a vida dele. E quantas pessoas que estão aqui hoje estão sentindo a dor de terem escolhido errado? Quantas pessoas aqui precisam voltar para a direção certa? E talvez você esteja hoje como Davi aqui. Senhor, eu estou aqui num momento de prova tão difícil da minha vida, mas talvez esse seja o ponto de inflexão da sua vida. Talvez seja o momento em que a sua vida vai virar e vai mudar para sempre. Mas você precisa se refugiar no Senhor, se refugiar na sua palavra, na direção que Ele tem para a sua vida. Não fique mais presa às escolhas do seu coração. A fé, ela não é sentimento, a fé é decisão. E que hoje você possa ter um coração transformado por Deus, um coração restaurado, que antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida, que você possa ir para debaixo da macieira, que você possa encontrar refúgio na sombra das asas do Altíssimo, que você possa ser confortado, como a palavra diz: a sua mão direita está sobre a minha cabeça e Ele me abraça. E que a palavra te abrace, que a presença te abrace, e que você não se sinta confortável longe de Deus, que você não se acomode longe de Deus, mas que você entenda que o seu lugar é nos braços do Pai, que o seu lugar é Ele, o seu refúgio é Ele, o seu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Que você possa encontrar refúgio no Senhor. Então, quando pensamentos de rejeição, pensamentos perturbarem a sua mente, tirarem a sua paz, inquietarem a sua alma, que você volte para Ele. Que você se lembre das experiências com Deus que te fortaleceram. Que você se lembre do Deus que te livrou no passado, é o mesmo que vai te livrar hoje. Que você encontre esperança, consolo e conforto nos braços do Pai. E que hoje Ele venha nos dar um novo coração. Diga assim comigo: Senhor, me dá um novo coração. Um coração disposto a te obedecer, a fazer a tua vontade. Que os meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, o que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo
Cumprir todo teu querer.
volte para a vontade de Deus para a sua vida. Que Ele te tire esse coração de pedra e dê um novo coração, um coração de carne, um coração que tem sede pela presença, um coração que ama as coisas do alto, que ama as coisas do Pai. Diga, igreja, dá-me um coração, peça pra Ele. Me dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Diga, Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A igreja diga, dá-me um coração igual ao Peça pra Ele. meu mestre. Dá-me um coração igual Ao teu coração disposto a obedecer. Peça pra Ele, dá-me um coração igual ao teu. Oh Deus, toma cada vida nessa noite aqui. Toma cada um nessa noite aqui, Deus. Sabe, igreja, que nesse momento você possa refletir. Por quantas vezes na sua vida você tem sido direcionado pelo seu coração? Você não tem gastado tempo na sua macieira? Quanto tempo você não reúne a sua família para orar? Quanto tempo você não gasta de joelhos ouvindo a voz do Pai? Quanto tempo você não se assenta pertinho dEle? Porque quando a gente abraça Deus, a gente consegue ouvir o coração do Pai. Quanto tempo seu coração se esfriou? Quanto tempo você está longe do seu ministério, do seu chamado? Quanto tempo você se afastou? Quanto tempo você está morando em Sodoma? Hoje o anjo está vindo te buscar. Hoje o anjo está vindo te buscar. Está dizendo, filho, aí não é o seu lugar. Você não é mais aquela pessoa que murmura. Você não é mais aquela pessoa agressiva que resolve tudo no braço. Não. Agora você tem um amigo que caminha com você, que dirige os seus passos. Você tem alguém que te ama e cuida de você. Talvez você está assim hoje, cansado como Davi. Eu estou só descendo. Mas Deus vai colocar no seu caminho a chave para a sua libertação. Enquanto Davi alimentava aquele homem, enquanto Davi olhava para o próximo, Deus estava cuidando dele. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar direção. E Ele vai te surpreender muito além do que você pediu, sonhou e nem subiu ao seu coração. Hoje você veio aqui para receber o consolo do Espírito Santo. Conforta-me com maçãs, com as doces consolações do Espírito Santo todas as vezes que eu oro. Sustenta-me no deserto com passas. Ele revigora as minhas forças, é a sua fé, é a sua caminhada com Deus, são suas experiências com Deus que vão te fortalecer, aleluia. E você vai saber que é o Senhor cuidando de você. Você vai saber que é o Senhor cuidando da sua casa. Você vai saber que é Deus na sua vida. Então não tenha medo. Viva perto dele.
Então, se você entrou aqui triste, se você entrou aqui preocupado, o amor do Pai está te chamando. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim teu altar. quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei. Diga mais forte. Tão lindo é que eu estou em ti, Senhor, que me visita e faz de mim. Vai pra perto dele. Quero ir contigo mais profundo. Segura. Nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu Desfrutamos momento. te amo, meu Dependo desse amor. E sentir. Sem ti eu sei que eu morro. Eu morro. Oh Deus, tão lindo é que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura, segura minha mão, eu sei, nunca mais soltar. Leva-me ao Lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. desse Porque amor. diga, E sem ti eu sei que eu morro. eu morro. Me chegona, me atormenta, meus problemas transformou minha tristeza e mudou Vida inteira me vestiu com roupas novas. azeite na cabeça, me deu lugar à mesa, o meu Pai me chegou na tormenta e livrou em transformou minha tristeza e mudou, me
vestiu com Ovas dois azeite minha e cabeça. me deu um lugar. Se Deus rejeitar, Sabe, igreja, Deus amava Ló. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que preferem estar com Ele. Deus tinha tantas coisas para a vida de Ló, assim como tem para a sua. Só nos falta perceber que sem Ele nós morremos. Sem a direção de Deus nós não podemos. Mas se hoje você voltar para Ele, você vai ver que Ele te enxerga como Ele enxergou Ló. E Ele tem um resgate para você. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Me vestiu com roupas novas, dois azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, leva-me ao lugar. Onde só você e eu desfrutamos o momento, viemos teu favor. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que eu vou, Deus, eu morro. Longe de ti não há vida, longe de ti não há direção, longe do seu propósito não há direção. Volte, volte, volte para os braços dele. Hoje ele quer te confortar, hoje ele quer te sarar, hoje ele quer te levantar, trocar seu coração de pedra por um coração de carne, cheio, cheio da presença dele. Gaste tempo com Deus, coloque o Senhor à frente das suas decisões, coloque o Senhor no centro da sua vida, e você vai ver esse amor te abraçar. Aleluia. Sem ti nós não podemos viver, Deus. A tua presença é tudo para nós, Jesus.